Como é que tá, jovem? Tudo certo? Meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu quero apresentar um guia assim, básico para pintura digital, mostrar aqui na prática como é que a gente pintaria um cenário mais simples. Então assim, disposição de algumas montanhas, certo? Divisão aqui dos planos, a questão da ordem das camadas, criação de algumas nuvens, coisas simples mesmo, mais como um guia mesmo e passar umas dicas. Então, por exemplo, vou criar um novo arquivo aqui. Vou fazer ele na medida aqui de 1920 por 1080. Resolução aqui vou jogar uns 240. Só para ficar melhor, você pode jogar 300 aí. Eu não vou jogar para não ficar tão pesado, fica mais tranquilo para a gente trabalhar. Primeira coisa que eu recomendo você fazer é o seguinte, aqui dentro da pintura digital. Observe aqui que eu tenho um fundo, né? Vou trabalhar com as minhas camadas, tudo separado, bem organizado. Mas a primeira coisa que eu recomendo você fazer é traçar mais ou menos as cores que você quer. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição uma lista com algumas aulas, na verdade uma playlist com várias aulas de pintura digital, e vão servir de uma base muito boa para a produção disso aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero definir que vai ser mais ou menos um céu de um tom assim, mais escuro, tá? E a minha base do chão vai ser um tom de oliva assim, militar. Eu vou fazer essa transição aqui, ó. Isso aqui ajuda bastante. Aqui eu peguei a ferramenta de gradiente, né? E eu não quero ela com essa bolinha, eu quero a gradiente completa, que aí eu consigo fazer essa transição aqui sem ficar aquela bolinha centralizada, porque a partir dessa eu crio uma bolinha ali no centro, não quero isso não. Quero deixar dessa forma. Então eu recomendo você traçar mais ou menos uma cor, um tom de base, para ficar melhor para você trabalhar. Então vou pegar, por exemplo, um guia assim das cores, que eu recomendo você fazer também. Vou criar uma layer nova aqui, vou colocar aqui, por exemplo, cores, né? E nessas cores, aqui eu vou definir aqui mais ou menos aqui com a brush que eu tenho, só algumas paletas de cores que eu vou utilizar. Então, por exemplo, vou utilizar esse tom de verde, um verde mais claro seria algo mais ou menos assim, que vai ser a luz desse tom, né? E um mais escuro, é quase um pretão assim. Aqui eu vou utilizar um tom para grama, a grama mais clara vai ter esse tom, a grama mais escura, um verde um pouco mais saturado assim. E por fim, um verde mais amarelado assim, dessa forma, parecendo com das árvores mesmo. E as montanhas eu vou trabalhar com um tom mais acinzentado assim, um tom mais de branco para fazer as luzes e um tom mais escuro para fazer as partes mais sombrias. Então beleza, eu já tenho minha paleta. Aqui ó, para essas brushes aqui que eu estou utilizando, daqui para cima são brushes minhas mesmo, que eu disponibilizo só para os meus alunos do meu curso, tá? São as que eu uso para compor as minhas ilustrações. Mas essas aqui, ó, daqui para baixo, eu estou disponibilizando essa brush de um artista. Estou deixando o link dele aí na descrição, tá? Vai pro DeviantArt, aí basta você clicar nessa parte aqui lá no site. Você clica aqui, ó, nessa parte aqui de download, tá? Que você faz o download dessas brushes aqui que eu vou estar utilizando, que são as brushes que ele usa. Só que é o seguinte, daqui para baixo são todas as brushes dele. Mas como sempre acontece, 90% disso aqui é lixo e porqueira, tá? Você não vai utilizar basicamente nada disso. Então eu recomendo depois você vir aqui, ó, você vem no seu painel aqui, o Window, você abre aqui o painel de Brush Preset, tá? E clica nesse íconezinho aqui, ó. Nesse íconezinho ele vai habilitar para você todo o seu painel com as brushes que você baixou. No caso é daqui para baixo. Basta você clicar 2 vezes no arquivo e mandar abrir como Photoshop que ele já vai instalar automático. Então daqui até aqui embaixo vão ser todas as brushes que esse artista disponibiliza. E aí se você quiser deletar essas porqueiras depois, basta clicar aqui, ó, por exemplo, eu quero deletar daqui até essa daqui, por exemplo. Pronto, selecionei todas, delete. Ele vai apagar para mim todas essas porcarias aqui. E se eu clicar aqui done, ele vai confirmar. Se eu clicar em cancelar, ele vai cancelar para mim. Aqui eu vou manter ela só para ter uma separação melhor. E aqui de base, eu vou escolher um aqui para a gente trabalhar. Às vezes o seu painel também de brush é um pouco diferente, é só esses ícones aqui, ó, você pode customizar, ó, só texto, pequenas, grandes, lista pequena, tá? Eu gosto de trabalhar com small thumbnails e só, tá? Que eu consigo enxergá-las aqui melhor. Então eu vou trabalhar, por exemplo, tem uma aqui que eu gostei, essa 200 aqui, deixa eu conferir. É essa mesmo, essa 200 aqui, deixa eu ver o nome dela. É essa aqui, ó, tá? Essa aqui que simula um carvão, tá? Essa aqui eu gostei dela, eu vou utilizar basicamente só ela para compor essa ilustração. Às vezes a gente explora alguma outra aqui, mas ela já fica disponível aí para você. Então é o seguinte, o que eu recomendo de início é você planejar e separar melhor esse fundo. Então, como assim? Como separar ele?
vou fazer uma base aqui de uma line art, por exemplo, separando isso aqui em planos. Então vamos supor, vamos imaginar que eu teria um rochedo maior aqui, fazendo um fechamento assim. E esse rochedo maior, ele me dá um espaço para algum penhasco assim, ou alguma planície assim, ou outro rochedo de cá, que me dá a visão aqui de um personagem, por exemplo, para a gente traçar melhor a escala. Então vamos supor que eu teria um personagem de cá. Aí aqui, por exemplo, uma divisão do segundo plano, eu poderia traçar, vamos supor, uma planície aqui, né? Duas assim. E aqui, para fazer essa divisão melhor, eu teria árvores, por exemplo. Só para ficar melhor essa questão. Então eu teria uma árvore aqui e outra árvore de cá. E aí eu tenho essa planície que faz esse fechamento. E aqui eu teria mais morros assim, ó. Um morro maior aqui, onde eu teria uma montanha desse lado, vamos supor, e mais montanhas aqui. E aqui nuvens bem densas assim. Então, fazendo isso, você já traça melhor aí o seu caminho. Aqui passa uma estrada assim que vai lá pro final assim. Ela some e passa entre essas montanhas aqui. Lá mais longe outros rochedos. Certo, então através disso aqui eu já tenho uma base boa aqui para traçar. Isso aqui é um desenho mais improvisado, mais simples. Então é o seguinte, bora lá. Esse aqui do lado aqui, ó, ele tem uma expansão maior e eu gostei bastante dele também. Se chama textura 2, tá? Eu posso utilizar ele, por exemplo, para fazer a base aqui da terra. Então vamos supor, vou pegar esse tom mais claro aqui da grama, como eu já tenho um tom médio mais ou menos definido, eu vou colocar aqui, ó, terra. E vou fazer essa base da graminha aqui, ó, alguns tons mais claros. Se você tiver uma pentua aí, uma mesa digitalizadora, aliás, facilita demais para você essa produção. Olha lá, aqui já dá para ter uma ideia muito boa ali do que está se formando. Algumas brushes, elas resolvem muito bem. Lógico que às vezes você não precisa de brushes específicas para pintar, mas muitas delas vão facilitar bastante a sua vida. Vai adiantar muita coisa. Vou criar uma camada abaixo, eu gosto de fazer as luzes e as sombras separados. Então vou criar uma camada abaixo aqui para fazer essa questão do terreno. Você tem que ficar muito livre aí para explorar e testar, que é muita técnica, você pega ao decorrer dos anos, tá? Então vou fazer uma graminha aqui assim. Creio que eu já vou definir esse rochedo meu do lado esquerdo aqui, ó. Vou utilizar aqui basicamente só essas brushes desse pacote, tá? Então vou definir um rochedo aqui. Você define a área do ponto de luz também. Meu ponto de luz está vindo ali do lado esquerdo. Pode tirar um pouco da opacidade do pincel para trabalhar melhor. Vou trabalhar com a textura aqui, ó. Fazer a aplicação dessa textura. Ok, fica mais realista um pouco. Vou fazendo uma layer separada aqui. Vou trabalhar aqui com o meu personagem. Vou deixar esse aqui mais ampliado. Clicando com o botão direito aqui, você pode rotacionar isso aqui. Você posiciona, assim, pra você ficar bem livre mesmo para explorar. Eu vou criar mais a silhueta do meu personagem aqui. Como se fosse um cara mesmo com a jaqueta assim, uma capa. Ele tem uma arma assim, uma lança. Ele mais escuro mesmo, que é só a silhueta dele. E aí eu posso fazer a criação das sombras aqui. Meu cachorro parecendo um rato, mas paciência. Ó, posso fazer essa criação das sombras, jogo um tom mais escurão. Nunca é preto, tá? E eu vou alterar o modo aqui, por exemplo, para multiply, que aí você consegue um efeito diferente ali. Eu quero isso aqui bem mais escuro, todos esses tons aqui, ó. Aí você não precisa preocupar se tá ficando ultra perfeito logo de cara, tá? Porque esse aqui é devagar, você vai refinando e adicionando alguns detalhes. Principalmente se você for iniciante, que eu tô simulando uma pintura bem simples mesmo, tá? Algo que algum iniciante tá pegando pela primeira vez consegue fazer aí. Então
por exemplo, eu não gostei muito dessa lança dele aqui. Eu vou refinar isso aqui melhor. Vou voltar para aquela do carvão. Vou fazer esse objeto dele aqui melhor. Deixa eu apagar essa porcaria aqui. Eu acho que eu vou fazer um arco. Vai ficar mais legal. Dá uma dimensão melhor. E aí eu posso, por exemplo, trabalhar com tons mais claros um pouco, só para criar alguma luz ali nesse personagem. Posso separar essas layers, depois a gente emenda isso aqui. Ó. Eu só faço essa luz assim, né, para dar uma simulada. Esse aqui vai ser bem mais escuro no final. Depois eu vou voltar fazendo alguns ajustes aqui. Então aqui eu teria basicamente o rochedo, vou mesclar essas duas. Eu tenho um rochedo, aqui o personagem, posso mesclar, eu recomendo você fazer isso. Ó, alguns detalhes na grama, sombra. O rochedo da esquerda eu vou mesclar ele todo aqui. E o rochedo da direita ali, né, a grama que está passando na direita, eu vou trabalhar ela melhor agora. Então eu vou adicionar mais detalhes, por exemplo. Vou trocar o pincel, vou pegar esse aqui, mais texturizado, vou passar aqui nessa camada aqui, ó, abaixo aqui dessa camada da terra, só para fazer assim. Ó, vou pegar o pincel mais escuro e faço esse ajuste ali, ó. E eu não quero que ele passe aqui, tá? Aqui eu quero bem separado. Então o que eu posso fazer? Posso até pegar essa seleção aqui do fundo, aqui, ó, essa parte do fundo. Acaba que pintura digital não tem como ser um Photoshop básico, tá? Você tem que ter o domínio de algumas coisas para facilitar para você. Ó, vou mesclar essas aqui. E eu vou voltar para fazer esses ajustes. Então, por exemplo, vou pintar aqui mais escurinho assim. Para fazer um caminhozinho, né? E aqui eu vou pegar aquele tom que eu havia definido mais ou menos ali para uma estrada, uma coisa assim. Que é como se passasse uma estradinha mesmo. Então eu posso pegar alguns tons. E é legal você pintar também mais ou menos no sentido que você quer fazer a composição. Então, por exemplo, eu só separar esse aqui melhor. Para não misturar ali. Vou jogar para cima aqui. Vou mesclar essas. Então aqui, por exemplo, eu vou pegar esse tom aqui mais escuro para fazer as montanhas, né? Então no caso eu vou fazer elas mais atrás aqui um pouco da terra, só para fazer um rochedo aqui. Depois a gente vai trabalhando isso aqui melhor. Então faço esse rochedo, não quero trabalhar com esse texturizado não. Vou trabalhar com esse. Algumas coisas, nem tudo é bom você ficar jogando textura, então você joga depois, sabe? Então, vou trabalhar com esse aqui. Como se fosse um rochedo assim. Aqui eu defini outro, tô vendo ele aqui na minha line art. Tá bem suave, mas eu já tenho o desenho assim, de cabeça mais ou menos, como é que vai ser. Então eu vou definir ele aqui mais ou menos assim. É como se fosse um rochedo aqui mesmo, assim. Lá em cima tem mais. Aqui tem outro assim, mais alto. Ali outro. Às vezes eu gosto de definir as sombras primeiro, depois eu venho com as luzes. Vou fazer alguns detalhes aqui para esse rochedo. É importante você ressaltar algumas partes mais claras. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um cinza um pouco mais claro, só para fazer um realce aqui. Eu vou diminuir um pouco a sua opacidade, só para ter uma separação melhor de algumas rochas, umas coisas assim. E aí, quanto mais refinado aí for seu traço, quanto mais ajuste aí, detalhe você adicionar, mais legal vai ficando, né? Então, só para dar um guia mesmo. Vou fazer aqui alguns ajustes assim. Vou pegar o branco aqui para fazer bem realçado aqui uma quina nesse rochedo. Vou pegar o tom aqui mais escuro para fazer algumas que passam por baixo, por exemplo. Em algumas regiões vai ter uma grama mais escura. Você tem que tomar esse cuidado aí para fazer bem essa divisão. E você cria uns caminhos, tá vendo? Você vai simulando aqui. Então aqui, por exemplo, tem até áreas vivas demais. Vou fazer aqui vou dar uma escurecida aqui.
só criando alguns ajustes mesmo e algumas texturas. Lembrando, só os pincéis desse pacote, tá? Vai estar tudo disponível aí para você usar. Fazer umas ranhuras assim. Tem uns pincéis muito bons aí, tem uns horríveis. Mas funciona dessa forma mesmo. Desenho mais simples mesmo, mais texturizado. Ó, faço um musgo subindo aqui, já deu ideia, tá vendo? Um relevo ali do morro. Então aqui mais sombrio. Depois a gente faz os ajustes finais aí. Aqui mais algum pouco de grama assim. Tom mais claro. Aqui tem bastante luz. E aí eu pego ele bem iluminado assim para fazer alguns pontinhos assim, ó, onde a luz vai inserir com mais intensidade. A luz do sol tá vindo ali de cima. Então isso aqui é importante você trabalhar. Então sempre é útil você pensar nisso daí. Então, por exemplo, as árvores aqui agora, eu trabalharia, vamos supor, que pro tronco, vou pegar uma cor aqui, posso fazer, por exemplo, toda essa base desse fundo, caso eu desejar mesclar, eu já posso. Aqui tá bem tranquilo, tá? A única coisa que eu não vou mesclar aqui, fazer muita coisa aqui, é o line art. Eu posso dar uma suavizada nele aqui mais. Então é o seguinte. Pra cá, para as árvores, eu vou definir um tom mais escuro aqui do tronco. Faço elas aqui primeiro. Eu vou deixar isso resolvido. Trabalhar com aquele de carvão mesmo, eu vou expandir ele aqui. Sempre que eu tô trabalhando com esse de carvão, eu tô expandindo ele aqui um pouco, porque ele é muito estreito. Então eu defino uns tons mais escuros. Vou nomear esse aqui para line, esse aqui é meu line art, esses borrãozinhos aqui. E vou deixar ele separado aqui. Então eu posso fazer aqui algumas árvores. E posso trabalhar aqui com os meus arbustos. Eu creio que tem uma muito boa aqui. Ó, essa daqui vai fazer folhagem bem, ó. O nome dela é esse aqui, ó, tá? Então eu defino alguns tons mais escuros primeiro. Posso definir, por exemplo, na parte de baixo e do lado direito, da mesma cor do tronco mesmo. Tá tudo certo. E aí eu posso pegar aqui, por exemplo, esses tons que eu defini, um verde mais escuro. Vou tirar aqui as cores, né, para eu enxergar melhor. E aí eu defino, ó, alguns desses tons. Posso fazer na minha árvore lá de trás também. Lembra sempre de separar essas layers aqui para não ter dor de cabeça, tá? E aí eu posso pegar, por exemplo, um tom ainda mais escuro, diminuo a opacidade um pouco, e faço um preenchimento aqui, por exemplo. Ó, dou uma distribuída melhor nisso aqui. Aquela ali também. Posso pegar esse tom aqui, ó, só dou uma amarelada nele, deixo mais pro marrom escuro. E realço algum contraste aqui em umas partes do tronco. Quero um tronco mais escuro mesmo. Essa ilustração vai ser mais obscura. Posso tirar essa opacidade aqui. Pego esse tom de verde aqui bem escuro mesmo. Vou criar aqui uma nova layer abaixo do tronco. Mais expandida assim, ó, para fazer essa sombra das árvores para a direita, tá? E como aqui tem um morro, aqui eu quero claro, ó. Aqui eu quero deixar essa divisão, que é para marcar ali uma divisão mesmo. Ó. E aí eu posso tirar um pouquinho dessa opacidade. Posso trocar esse modo de mesclagem aqui para soft light, overlay. Onde o overlay fica legal, tira um pouco da opacidade aqui, ó. Tá ótimo. E agora as partes de luz, né? Vou criar aqui acima de tudo, pegar um tom mais claro assim.
Voltei pro pincel mais texturizado. Eu tô criando alguns pontos de luz aqui na árvore, só para criar esse efeito. Então você faz essa divisão aqui, ó, mais bem feitinha. Nessa de cá também. E dependendo do efeito que você quiser causar, você pode ainda pegar, por exemplo, um tom avermelhado ou laranja. Igual eu criei um marrom ali por trás. E você pode aplicar isso aqui também. Então, por exemplo, vou tirar a opacidade aqui, vou deixar um laranja mais escuro, assim, um marrom mesmo. E você pode passar em alguns pontos, simulando assim folhas mais secas em algum lugar, ó, que dá uma variação de tom. Pode passar na grama, assim, tira a opacidade aqui. Que aí você ganha uma riqueza maior de detalhes, tá? Pode passar em alguns pontos aí do cenário. Aqui, desejando realçar mais, eu posso pegar um pincel mais duro um pouco. Vou fazer alguns pontos de grama assim, mais elevados. Para mostrar que isso aqui tem um relevo. Faz só uns de brilho assim. Tem uns aqui bons também, que já são um capinzinho. Você pode pegar ele, colocar mais escuro e faz também. Vou passar ele aqui. Ele já cria pra você um capinzinho mais escuro. Aí esse aqui, algumas áreas ficou escuro demais, né? Você pega borracha, opacidade menorzinha, dá uma apagada. E a cor dele aqui, você coloca aqui como soft light ou overlay, ó. Soft light ele vai criar, tá vendo? Ele cria aquela sombra ali, aí já dá uma melhorada. E você pode voltar para aquele que a gente utilizou e fazer mais alguns pontos de luz, tá? Pega aquele tom de verde legal lá e utiliza, fazendo por cima, cria uma nova layer e faz por cima, só para dar vai dar um charme, alguns pontinhos assim, ó, que dá um charme maior na sua composição, ó. E aí alguns você achar que ficou passado, apaga em alguns pontos, deixa mais realçado em outros. Fica legal pra caramba, tá? Ó, já dá um charme ali, já dá uma profundidade boa. Eu posso voltar aqui no meu fundo, fazer mais montanhas. Pegar novamente aquele pincel. Ó, posso fazer mais ajustes com novos rochedos pra cá, ó. Uns rochedos que descem assim, algo mais improvisado mesmo, mais simples. Mas dá um charme aí. Fazer umas pedras assim, que dividem aqui essa parte aqui da montanha. Ó, eu vou jogar mais um musgo aqui subindo por essas pedras. Então por isso você vai ficando muito livre para explorar. Eu vou buscar já ir fechando essa composição por aqui, mas eu vou mostrar, por exemplo, vou tirar esse line art. A criação, vamos supor, de um céu, uma coisa assim. Aí a gente pode trabalhar, a gente tem diversas, até mesmo nesse pacote que eu mostrei, tem brushes de nuvens, tá? Então você pode pegar, por exemplo, aqui mais claro, já facilita bastante para você. Ó, vou fazer uma criação de algumas nuvens aqui, já tá pronto. É só clicar e faz, ó. Isso aqui é útil pra caramba, tá? Em muitos casos, isso aqui te salva bastante. Então, por exemplo, vou apagar dessa parte aqui e eu quero essas nuvens, já fiz a criação delas aqui, né? E aí você pode fazer o seguinte, mais lá pro fundo para ficar mais focado, filter, blur. Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, vou utilizar aqui Blur Gallery, vou usar o Field Blur.
E aí eu clico aqui embaixo, deixo um pouco mais desfocado. Se não estiver aparecendo, aperta Ctrl H que aparece a bolinha para você. Deixa um pouquinho mais desfocado. E em cima, ó, aqui nas laterais aqui, você pode aumentar o foco ou não, ó. Deixar dessa forma, que aí melhora esse fundo. E aqui mais para perto aqui do chão, eu recomendo dar uma apagada. Então, por exemplo, vou pegar minha borracha, deixar ela bem grande aqui, uns 25%, vou dar uma apagada aqui nessa parte de baixo. E aí, se você quiser deixar mais claro ali embaixo, dar um outro efeito, você pode pegar, por exemplo, esse tom aqui, vou aumentar aqui a intensidade dele e vou duplicar aqui, vou criar uma nova layer. E aí eu trabalho aqui com opacidade mais baixa, pego o pincel padrão mesmo do Photoshop e posso fazer um ajuste aqui, ó, vou fazer lá no topo de tudo, até para invadir mesmo essa parte aqui do cenário. Você pode brincar de trocar os modos de mesclagem para overlay, soft light, olha lá que legal. Tiro um pouco da sua opacidade, duplico ele, uso um de screen se eu quiser. Aí você vai ficando bem livre aí para explorar. E como é pintura digital, você pode fragmentar a imagem também, igual tem minha montanha ali. Eu posso brincar de pegar esse pedaço dela aqui, duplico, jogo lá para trás de tudo, até das nuvens. E se eu quiser, eu posso, por exemplo, reencaixar ela aqui, ó. Eu posso girar e adaptar esse pedaço e mesclar ele, duplicando assim, ó. Eu posso fazer uma adaptação desse rochedo. E aí eu já tenho alguma parte ali construída, né? Você pode clicar nesse íconezinho aqui, ó, você modifica a estrutura do rochedo. Eu vou tirar um pouco da opacidade dele. Vou dar uma apagada aqui na base, ó, no pé aqui. E aí você consegue fazer, ó, uma estrutura de um rochedo ali que dá um fechamento melhor para aquele pedaço, ó. Na pintura digital você fica livre para fazer esse tipo de coisa. Posso duplicar ele de novo. Lá de trás eu dou uma girada maior, para aparecer outra coisa. Ó, dá uma apagada nesse. E agora eu já criei um fechamento ali, o caminho dá para entender que ele desce, vai para outro rumo. E aí por fim, você pode utilizar, por exemplo, depois que a gente termina tudo, eu gosto de agrupar, né? Seleciono tudo, Ctrl G, aí eu fiz um grupo dessas camadas. Esse line aqui, se eu quiser, eu posso deletar. Você pode trabalhar, por exemplo, com curvas, aí aqui que é a parte do charme, né? Da ilustração. Posso utilizar, por exemplo, pego aqui no meu canal de vermelho e eu aumento o vermelho nas minhas sombras. Eu posso ir lá no meu canal de azul e aumento o azul nas sombras, diminuo um pouco aqui em cima, que eu adiciono amarelo. Posso diminuir, eu posso criar alguns canais aqui para fazer ajustes, ó. Por exemplo, subo esse aqui, desço esse de cá e esse de cá um pouco, eu já crio outro efeito, olha lá, o ajuste nas nuvens, então que fica legal. Posso criar mais pontos, por exemplo, no de vermelho, e eu faço o contrário. É bem legal isso aqui. Posso criar, por exemplo, um ajuste de balanço de cor, ó, Color Balance. E aí eu adiciono um pouco de azul, eu tiro, ó. Vou lá nas minhas áreas de sombra, troco aqui, ó, para Shadows. E adiciono vermelho nas sombras, ou adiciono amarelo. Olha que legal que fica. E eu posso também trabalhar, por exemplo, com Color Lookup. Em português vai ser algo relacionado à cor seletiva. Que eu tenho aqui diversos filtros aqui, ó. Olha só esse aqui, por exemplo, Late Sunset. Olha que massa que fica. Posso tirar um pouco dessa opacidade. E olha lá a composição que a gente vai criando, tá? E aí funciona dessa forma. Depois que você faz, você cria adaptações e faz alguns refinos. Por exemplo, vamos supor que eu estou satisfeito. Vou mesclar tudo, certo? Vou duplicar até meu fundo aqui. Mesclei tudo. Agora minha imagem é só isso aqui. Aí eu posso, por exemplo, pegar a Burn Tool ou a Dot Tool, duplicar essa só para fazer um backup. E eu passo em algumas partes. Por exemplo, posso passar aqui nas pedras, deixo isso aqui em midtones, ó. Passo aqui nas árvores, dando uma clareada, aqui na grama, ó. Posso passar de cá, nas montanhas. Posso passar ela aqui, ó, para fazer esse realce. Eu posso criar também, agora são vários recursos aí, bem artístico. Uma layer vazia, né? Eu vou deixar bem laranja assim. E eu posso fazer um ajuste, por exemplo, vou pintar de laranja assim, fazer um risco laranja. Um de cá e um de cá.
E eu vou fazer uma aqui entrando. Eu troco aqui o modo de mesclagem para Color Dodge. Olha lá que louco que fica. E eu tiro aqui a opacidade, ó. Agora eu ganhei. Olha lá que quente que fica o ajuste, tá vendo? Então você tem um ganho aí bem grande de tonalidades, tá? Você pode fazer isso com verde. Você fica muito livre para testar. Isso aqui é mais uma introdução mesmo. A pintura digital demanda um conhecimento pelo menos intermediário do Photoshop. É uma aula longa, não tem como ser uma coisa rápida que em 5 minutos você resolve. Mas fica aí a dica para você fazer testes e aproveitar. Então tá aí a nossa pintura. Se tiver achado útil, deixa um joinha, se tiver curtido, recomenda para algum colega. Interessado em ser meu aluno, meu curso de pintura digital completo vai estar aí na descrição. Isso aqui que eu mostrei não chega nem a 1% do que tem nele. Dá aí quase 80 aulas e mais ou menos umas 40 horas de conteúdo, tá? Coisa pra caramba. E eu agradeço demais. Obrigadão, sucesso!